O papai chegou, filhote. A história começa com um aspirante a herói, todo vestido de preto, apertando com força a empunhadura de uma espada enorme, que ele enfiou no peito de um dragão gigante. Esse brutamontes puxa sua lâmina de volta, deixando um buraco enorme na fera, e o sangue que estava dentro agora está, digamos, espalhado por fora. O grande dragão, acorrentado, questiona por que a humanidade o traiu, mesmo enquanto seu sangue fervente pinga no chão da caverna. Antigo e divino, o dragão azul, prestes a bater as botas, está vivo desde os tempos dos deuses, e em todo esse tempo, não fez nada que justificasse o ódio dos humanos. Na verdade, ele já foi um aliado deles, mas isso importava pouco para o espadachim sem coração que estava desesperado para ser o protagonista desse anime. Sentindo que o fim estava próximo, já que seu sangue saía em jatos tipo fonte, o dragão se libertou das correntes e ergueu o olhar para a lua. À medida que seu corpo começava a se desintegrar, como minhas esperanças de ganhar na loteria, ele implorou aos deuses apenas paz e descanso eterno para sua alma antiga. Mas parece que o destino tinha outro plano para o nosso grandão. Da escuridão, surgiu uma luz, e o dragão abriu os olhos para se ver encarando um casal horrendo. Eles o saudaram, dizendo que eram seus novos pai e mãe. Pois é, renascimento estranho à vista. Aparentemente, não é normal bebês abrirem os olhos tão cedo, e o casal se perguntou se ele era especial de algum jeito, ou talvez só um bebê demoníaco possuído. A avó dele estava eufórica, já sonhando com o dia em que ele se tornaria médico. A partir daquele dia, ele seria chamado de Dolan, o nome mais sem graça para combinar com o senso de moda ainda mais sem graça dele. Dolan, que não deve ser confundido com um funcionário do Target de colete vermelho, observava o pôr do sol sobre a vila humilde que chamava de lar, enquanto sua amiga Ari, desesperada, subia a colina correndo para chamá-lo para o jantar. Dolan sorriu. Sua nova vida era pacífica, afinal de contas, e ele não precisava mais se preocupar com heróis abrindo buracos em seu peito. Essa vila tranquila de Van ficava lá no norte, quase nos confins das fronteiras do reino. Não há muito o que fazer lá além de plantar e cuidar do gado, o que seria um pesadelo para qualquer um que não quisesse passar o dia inteiro tirando leite das vacas. Mas, para Dolan, isso é o paraíso, pois ele só quer uma vida tranquila. Com apenas 16 anos, Dolan já é considerado um adulto na sua vila e vive sozinho. Todos os dias, ele acorda cedo com o nascer do sol para cuidar dos campos e trabalha na terra. E, claro, todos os dias ele come uma refeição humilde na sua casa humilde, sendo o protagonista humilde que ele é. Um dia, enquanto pesca com seu irmão mais velho, que é ainda mais esquecível, os dois conversam sobre a próxima expedição de Dolan ao pântano próximo. Dylan, o irmão, está preocupado e pergunta por que Dolan não deixa esse trabalho para os guardas. Dolan explica que a guarnição local já tem muita coisa para fazer protegendo a vila, e alguém precisa descobrir o que está acontecendo. Ele diz que faz quase um mês que ninguém ouve falar do pessoal lagarto que vive no pântano. Normalmente, esses lagartos visitavam a vila de vez em quando para trocar grilos ou o que quer que os lagartos curtam, mas agora ninguém sabe o motivo de terem sumido sem deixar rastro. Como todo bom irmão mais velho, Dylan continua preocupado e se oferece para acompanhar o irmãozinho nessa missão. Dolan diz que tem pegado pesado na academia e tranquiliza o irmão, cujo nome é confusamente parecido com o dele, dizendo que tudo vai ficar bem. Afinal, ele já é grandinho e quer fazer a sua parte pela vila. Dylan, então, tem o momento mais emocionante da sua vida tediosa. Ele pega um peixe. No caminho de volta para casa, o orgulhoso conquistador de peixes encontra seus dois amigos, Molita e Albert, que ficam impressionados com a captura épica. Eles perguntam se Dolan está realmente preparado para a jornada do dia seguinte. Ele garante que já vem se preparando há um bom tempo e agradece a Molita. Ela faz parte da guarda da vila e ajudou a convencer o chefe da vila e os outros anciões a deixarem Dolan investigar o pântano. Sempre impressionada com facilidade, Molita diz que foi o mínimo que podia fazer, considerando quanto Dolan a ajudou nos treinos. Enquanto ele estiver fora e para focar em sua investigação. Em casa, Dolan passa de rei dos mares a rei da cozinha, preparando o jantar. Ele limpa, escala e quase insulta o peixe, deixando-o secar ao sol. É um trabalho pesado, mas em Van, é comum que cada um cuide de tudo sozinho. A vila é isolada, assim como a minha vida social, e com tão poucos soldados por perto, todos são responsáveis por cuidar de si mesmos. Ari, a esquisita, com toda sua glória ruiva, tem observado Dolan pela janela. Ela está lá para lembrá-lo da prática de magia, mas ele se pergunta se ela veio só para vê-lo. Pouco depois, com um encantamento tão cafona que nem vale a pena repetir, Dolan dispara um raio de energia mágica pura de sua mão, cortando um boneco de treino ao meio com precisão.
Sua avó, uma instrutora de magia que já passou da data de validade, expressa satisfação com o controle perfeito dele sobre magia ofensiva. Mas a velha ossuda não vai deixá-lo escapar do treino tão fácil. Em seguida, ela o coloca para praticar magia medicinal, algo com o qual Dolan tem mais dificuldade. Mais tarde, ele é apresentado a uma figura ainda mais velha e quase fossilizada, o chefe da vila, que tem alguém para ele conhecer. É uma garota chamada Cristina, aparentemente uma nobre que ficará na vila por alguns dias. Com cabelo branco e olhos vermelhos, ela parece mais material para esposa do que qualquer outra coisa. Dolan luta contra o impulso de começar um harém, enquanto o velho manda ele se comportar. Eles se apresentam formalmente, mas quando suas mãos se tocam, Dolan percebe que Cristina tem mais a oferecer do que aparenta. Ela possui uma força e habilidades incríveis. O olhar dela sugere que ela também percebeu algo especial em Dolan. Voltando para casa, Dolan pensa em como o clima muda rapidamente, e não entende como os humanos, com seus corpos frágeis, sobrevivem em condições tão imprevisíveis. Depois de um dia exaustivo de preparação e treinamento, ele finalmente chega à casa dos pais para jantar. Sua mãe e seu pai ficam felizes em vê-lo. Um jantar maravilhoso, enquanto ele coloca na mesa todos os peixes e colheitas que trouxe. A família se senta para aproveitar uma refeição deliciosa, preparada com carinho pela mãe dele. Não demora muito para o pai de Dolan começar a questioná-lo sobre garotas, querendo saber quando ele vai sossegar como irmão, Dylan. Dolan logo corta o assunto, explicando que está focado em seu grind, entre subir de nível, simuladores de namoro e sua namorada de inteligência artificial perfeitamente programada. Com apenas 16 anos, ele está mais do que satisfeito vivendo a vida de solteiro, sem precisar de um compromisso na vida real. Antes que seu pai decepcionado saia para buscar leite, a conversa muda para a missão no pântano. Seus pais, naturalmente, estão preocupados com a ideia de encontrarem o filho no fundo do pântano, mas com um pouco de confiança de Dolan, ambos se convencem de que ele ficará bem. Seu pai o lembra de que, sendo um adulto de 16 anos, é uma decisão dele, mas que ele deve voltar para casa em segurança, ou a mãe vai ficar preocupada e talvez comece a beber de novo. Dolan os tranquiliza, dizendo que não precisam se preocupar, e que voltará com uma ótima história do pântano para contar. O dia finalmente chega, e todos os Zés Ninguém da vila se reúnem nos portões para se despedir de Dolan. O Capitão Balin, um clone maligno do Senhor Limpeza, e Meita, da Guarda, lhe desejam uma jornada segura. Porém, o capitão sente que é seu dever escoltar Dolan nessa perigosa missão. Antes que o Capitão Limpeza faça alguma loucura, Molita o interrompe, lembrando de que ele é necessário na vila para proteger contra bandidos e tirar manchas difíceis do chão da guilda. Nesse momento, uma candidata potencial para o harém de Dolan, chamada Letícia, lhe dá sua bênção. A avó de Dolan, sempre enigmática, o adverte a ser cuidadoso, mencionando que suas previsões indicaram que algo ruim está para acontecer. A nossa Wendy de baixo custo, ou melhor, Ari, também está lá, oferecendo um lanche de viagem, um baconator duplo com fritas. Dolan agradece e, generosamente, nem mostra decepção por ela ter esquecido a bebida. E assim, nosso herói parte em sua jornada, cheio de coragem e com um leve gosto de fast food na boca. Nessa primeira grande aventura como homem. As terras entre a vila e o pântano são selvagens e indomadas, mas isso não intimida Dolan, que chega à área pantanosa sem problemas. Ao ver o pântano, ele fica preocupado. O lugar parece doente, quase como as pessoas ficam depois de assistir a recaps de anime por 10 horas seguidas. É como se o pântano inteiro estivesse morrendo. Dolan, usando seus próprios sentidos, percebe imediatamente um grande desequilíbrio entre os elementos terra e água. Lembrando-se das previsões de sua avó, ele sabe que a velha relíquia raramente se engana sobre essas coisas. Ele começa a suspeitar que essa desarmonia foi causada por algo ou alguém. Seus pensamentos são interrompidos quando ele sente uma presença estranha se aproximando. Dado o estado do pântano, apenas criaturas muito poderosas conseguiriam sobreviver ali, como sapos mutantes, ou o próprio Shurek. Dolan prepara sua espada, pronto para se defender. Mas o que surge entre as folhagens o deixa surpreso. É uma lamia, meio mulher, meio cobra, e completamente material de waifu. Uma visão rara, sem dúvida. A lamia zomba de Dolan por estar sozinho e com uma roupa tão idiota, chamando-o de tolo. Dolan reflete que lamias normalmente não aparecem por essas bandas, mas que os rumores sobre sua beleza são reais, isso se você curtir gente sem pernas. Quando ele admite estar sozinho, a lamia parece estranhamente aliviada e se lembra que deveria tentar encantá-lo. Pensando rápido, a lamia decide recorrer aos passos de dança que sua mãe lhe ensinou para situações como essa. Sem aviso, ela começa a dançar em um estilo pop, lock drop, na tentativa de seduzi-lo. Dolan, porém,
Não se impressiona nem um pouco. A não ser que a intenção fosse fazê-lo pensar que ela estava tendo um ataque, sua dança desengonçada foi um desastre. Sentindo-se incrivelmente satisfeita com sua performance, a mulher cobra declara que não está ali para lutar. Felizmente, essa situação embaraçosa é interrompida pela chegada chocante de um monstro gigante, uma criatura elementar que parece uma mistura de lodo e molusco. Dolan avança com velocidade e precisão, determinado a acabar com a luta. Com sua espada empunhada, ele corre em direção ao monstro elemental que ainda está contido pela serpente invocada por Selina, a Lamia. Cada passo é uma corrida contra o tempo, pois a criatura amaldiçoada de Selina não vai aguentar segurar a monstruosidade por muito mais tempo. Enquanto Dolan se aproxima, o elemental percebe o perigo e tenta lançar uma última série de ataques desesperados. Rochas e lama voam em sua direção, mas ele as desvia com movimentos rápidos e precisos de sua espada, avançando incansavelmente. Sua determinação é tão intensa que Selina, observando de longe, sente uma pontada de admiração, e talvez até algo mais, embora ela jamais admitisse. Finalmente, Dolan chega perto o suficiente e, com um grito de guerra, desfere um golpe devastador. Sua espada brilha com uma energia mágica, e ele finca a lâmina bem no núcleo do elemental, onde o poder descontrolado do monstro é mais concentrado. A criatura treme, emitindo um som profundo e perturbador, como se sentisse a dor de seu fim próximo. O monstro começa a se desfazer em pedaços, seus restos voltando à terra e à água, restabelecendo o equilíbrio que havia sido perturbado. Quando a poeira baixa, Dolan respira fundo, exausto, mas triunfante. Ele se volta para Selina, que, com um olhar de surpresa e respeito, admite que talvez esse humano não seja tão tolo quanto pensava inicialmente. Ela dá um sorriso irônico e diz: "Nada mal para alguém com uma roupa tão estúpida." Dolan revira os olhos, mas responde com um sorriso cansado, aceitando o elogio escondido nas palavras dela. Com o pântano em paz novamente, ele e Selina se despedem, e ele agradece pela ajuda valiosa. Eles sabem que essa não será a última vez que se veem, afinal, há algo mais ali, uma conexão inesperada que nasceu em meio ao caos da batalha. Enquanto ele retorna à vila, Dolan se pergunta o que mais o espera nessas terras selvagens e indomadas. E, em algum lugar, ele imagina que Selina provavelmente estará por perto para dar aquela mesma risadinha sarcástica quando ele menos esperar. Com o último golpe, Dolan derrota o elemental, e o monstro desmorona em uma onda de lama e sujeira que quase arrasta Selina, a Lamia, junto. Dolan corre até ela, e, depois de um breve susto, ela o tranquiliza, dizendo que está bem, mas que engoliu um pouco da essência do monstro durante o caos. Dolan então oferece uma solução inusitada. Diz para ela tirar aquelas roupas sujas, pois ele tem um líquido próprio para oferecer, uma sopa caseira que havia preparado. Selina aceita, surpresa com o gesto e com o fato de que Dolan não parece nem um pouco intimidado por ela. Selina pergunta, com uma curiosidade tímida, por que ele não sente medo, ao que Dolan responde de maneira casual, revelando que, sendo um antigo e poderoso dragão, ele já encontrou várias lamias antes, embora nenhuma tão única quanto ela. Ele até comenta que as lamias que conheceu eram agressivas, muito diferente da personalidade de Selina. Curiosa com a resposta, ela revela o motivo de estar ali. Está em busca de um marido, seguindo uma tradição de sua raça, que a manda sair em expedição para encontrar um parceiro adequado. Dolan, no entanto, mal entende o que ela quer dizer, e responde com entusiasmo que pode emprestar a ela seu jogo Romance Simulator 3000 Ultimate Waifu Edition, uma resposta que a deixa um pouco confusa. Ele parece imune a qualquer insinuação dela, especialmente considerando que as lamias possuem um veneno especial, perigoso para qualquer parceiro que não seja forte o suficiente para sobreviver aos seus encantos. Enquanto trocam esses momentos descontraídos, Dolan oferece a Selina um pouco de sua sopa, que, para sua surpresa, é deliciosa e reconfortante. Eles começam a conversar sobre suas famílias e rapidamente percebem que, apesar de suas diferenças, compartilham sonhos e desafios semelhantes. Selina, que se sentia isolada por sua natureza, encontra um raro momento de conexão com o humano mais estranho que já conheceu. Na manhã seguinte, os dois se despedem. Dolan deseja que ela encontre um parceiro que a ame tanto quanto sua namorada virtual o ama. Com um aperto de mão firme, ele a deixa seguir seu caminho. Selina, por sua vez, parte com um sorriso, surpresa com o vínculo inesperado que formou e com a esperança de encontrar alguém tão único quanto Dolan. Dolan decide compartilhar com Selina um pouco de sua energia vital, algo que ele é capaz de manipular facilmente. A reação dela, no entanto, é inesperada. O impacto da energia é tão intenso que parece que ela acabou de experimentar algo bem intenso, digamos assim. Dolan até fica preocupado,
achando que talvez tenha exagerado na dose de energia dracônica, mas Selina, animada, deixa claro que adorou a sensação e que talvez até tenha ficado um pouco viciada nisso. Mais tarde, durante uma caminhada pela floresta, dois aldeões voltando de uma festa se deparam com uma figura misteriosa. Surpresos, descobrem que é uma mulher linda. Eles a alertam sobre os perigos de andar sozinha, mas logo notam que ela é uma lamia, uma mulher serpente. Selena tenta acalmá-los, dizendo que é inofensiva e que pode se cuidar, mas os aldeões fogem, apavorados. Selena suspira, percebendo que conquistar a confiança dos humanos será bem mais difícil do que imaginava. Enquanto isso, na aldeia, Dolan está em uma sessão de treino com Ari, aprendendo a arte de criar poções. A avó de Ari, a sábia e exigente Marigold, explica que a criação de poções é um processo delicado e complexo. É preciso usar ingredientes raros e de propriedades mágicas voláteis, que podem resultar em desastres se não forem manuseados com precisão. Dolan logo demonstra isso ao estragar completamente sua poção, causando uma pequena explosão. Marigold o repreende pela falta de cuidado, mas ele responde com confiança que, com um pouco de prática, ele poderia se tornar o próximo Heisenberg das poções. Ari, temendo que Dolan tenha ficado desanimado, tenta animá-lo, dizendo que ele possui muitas outras qualidades, como seu talento para identificar ervas medicinais e sua natureza generosa ao cuidar das crianças da aldeia. Em voz baixa, ela até menciona o quanto acha Dolan cool. Encantado com o elogio, Dolan promete que não desistirá de suas tentativas de criar a poção perfeita. Ele sabe que precisará de muito estudo e prática, pois, enquanto ele ainda é um iniciante, Ari já é praticamente uma mestre no assunto. Tão habilidosa que Marigold até a dispensa da aula mais cedo, incentivando-a a aproveitar o dia e a se divertir. Decide aproveitar a situação e se aproximar para investigar. Ele se sente nostálgico, lembrando de suas experiências como um poderoso dragão, onde não precisava se preocupar com poções ou ervas medicinais. A avó Marigold sempre enfatizava que não existem atalhos no caminho do conhecimento, apenas trabalho duro e, claro, algumas voltas inesperadas. Mas, para Dolan, a verdade é que ele estava começando a questionar se todo esse esforço realmente valia a pena. Depois de mais uma aula, Dolan se vê em um pesadelo vivo, cercado pela família de Ari, todos com cabelos vermelhos e com uma devoção quase fanática pela deusa Muriel, a divindade da terra. Enquanto o pai de Ari faz uma oração de bênção sobre a comida, Dolan não pode evitar de abrir um olho durante a oração, relembrando como foi a última vez que encontrou a deusa. Aquelas tradições religiosas são um tanto quanto intensas, e ele se pergunta se sempre foi assim para os outros. Na pressa para não se atrasar para o treinamento, Dolan corre pela aldeia, mas é interrompido por Miss Mill, uma demi-humana partigado, que faz um apelo irresistível. Lembre-se, o leite fortalece os ossos. Ela é, sem dúvida, a personificação do desejo. Com um sorriso travesso, oferece a Dolan a chance de beber diretamente da fonte. E, embora ele tenha tentado resistir, o jovem não consegue dizer não a uma oferta tão generosa. Ele agradece a ela antes de descer uma caneca cheia do leite fresco que, por sinal, é uma delícia. Ao sair de lá, um pouco mais atrasado para seu treino, Dolan nem percebe que Lady Cristina o observa de longe. Enquanto isso, Albert está com as crianças locais, ensinando-lhes a manejar a lança. Quando ele percebe Dolan passando, dá uma pausa para que os garotos possam descansar. Mas, em vez de correrem para brincar, eles correm em direção a Dolan, ansiosos para mostrar suas habilidades. Diante da animação infantil, Dolan se distrai momentaneamente, mas logo sua atenção é desviada pela floresta próxima. Uma sensação familiar surge dentro dele, a presença de um demônio. Em vez de soar o alarme e preparar todos para o perigo iminente, Dolan opta por investigar a situação. Afinal, ele sempre teve um instinto aventureiro, e, em sua mente, isso poderia ser uma oportunidade para mostrar suas habilidades de combate, quem sabe, impressionar aqueles pequenos fãs ao seu redor. E não apenas um lugar para ficar. Ela explica que, durante sua jornada, ouviu muitos rumores sobre ele, o dragão que protege a aldeia, o herói que cuida dos necessitados e, claro, o cara que fez um excelente guisado. Dolan, sempre humilde, tenta desviar os elogios, mas Selena continua, afirmando que a fama dele se espalhou e, de algum modo, isso a fez sentir uma atração ainda maior por ele. Dolan fica um pouco confuso, pois ele nunca se viu como um ícone. Para ele é apenas um cara que está tentando fazer o que é certo. Mas Selena o vê de uma maneira que ele nunca considerou. Ao ouvir isso, um calor sobe em seu rosto, e ele tenta mudar de assunto, mencionando que talvez devesse ajudá-la a aprender a se misturar com os humanos. Isso é um grande passo para Lamia, e ele pode ajudá-la a se sentir mais à vontade. Selena fica encantada com a ideia e começa a se imaginar fazendo amigos na aldeia, rindo e se divertindo,
ao invés de ser tratada como uma criatura estranha. Dolan, percebendo o quanto isso significa para ela, promete que fará o seu melhor para que ela se sinta acolhida. Eles começam a discutir o que ela poderia fazer na aldeia, talvez ajudar na coleta de ervas, ou até mesmo ensinar as crianças sobre as tradições de sua raça. Porém, enquanto conversam, a conversa retorna para a questão de como ela se sente sobre os humanos. Dolan a encoraja, dizendo que não deve se preocupar tanto com a aparência e que as pessoas, no fundo, valorizam o coração e a bondade. Isso toca Selena profundamente. Ela se pergunta se realmente conseguiria mudar a percepção das pessoas sobre sua espécie. Dolan então sugere que ela pode começar com a comunidade, talvez preparar um prato típico da sua cultura para que todos possam experimentar. A ideia de trazer algo de sua herança para a aldeia faz os olhos de Selena brilharem. Ela começa a imaginar como seria maravilhoso ser parte daquela comunidade. E, enquanto conversam sob a luz da lanterna, Dolan percebe que, apesar de sua vida complicada e cheia de desafios, essas interações estão trazendo algo novo e animador para sua existência. Ao se despedirem naquela noite, Dolan se sente mais próximo de Selena do que nunca. Há uma conexão ali que ele nunca esperava, e mesmo que ele ainda tenha que lidar com a confusão de seus sentimentos, está disposto a dar uma chance ao desconhecido. Com isso, ele promete a si mesmo que irá fazer o que for preciso para ajudá-la a encontrar seu lugar no mundo, e, quem sabe, construir algo especial entre eles. Velha estratégia de espantar o monstro. O velho chefe da aldeia, com sua longa barba branca e olhar sábio, sugere que talvez eles devessem investigar primeiro antes de agir de forma precipitada. Afinal, esses presentes estranhos poderiam ser um sinal de algo mais complexo. Se os Lamias estão de fato por perto, pode haver uma razão pela qual estão se comportando de maneira diferente. Enquanto isso, Dolan e Selena estão em um momento mais leve, com Selena aproveitando a energia espiritual que Dolan compartilha. Ele tenta manter o foco, mas não pode deixar de notar como ela fica cada vez mais animada a cada dose de sua energia. Selena expressa sua gratidão, dizendo que isso a faz sentir-se mais viva do que nunca. Dolan, por sua vez, não consegue evitar de sorrir com a felicidade dela, mas em seu íntimo, ele se preocupa com o que essa situação pode significar para a aldeia. Dando um salto entre os dois enredos, a reunião na aldeia se intensifica. Os anciãos estão divididos, com alguns sugerindo uma abordagem mais diplomática, enquanto outros exigem uma abordagem de força. Um dos guardas, nervoso e um pouco cômico, sugere que eles deveriam tentar falar com Lamia primeiro. Todos olham para ele com uma mistura de surpresa e riso. Afinal, quem em sã consciência falaria com uma criatura que normalmente é vista como um monstro? De volta ao momento mais leve entre Dolan e Selena, ele sugere que ela poderia preparar algo especial para apresentar à aldeia, algo que mostraria sua verdadeira natureza e a ajudaria a se conectar com os aldeões. Selena fica intrigada com a ideia e começa a sonhar em fazer um banquete. Dolan menciona que talvez ela possa adicionar um toque de suas raízes na receita. A ideia de fazer um banquete traz um brilho aos olhos de Selena, enquanto Dolan se vê animado por ajudá-la a se integrar na comunidade. A cena então volta para a reunião dos anciãos, onde o clima é tenso. O capitão e os outros guardas estão convencidos de que a situação está se tornando mais perigosa a cada dia. O velho chefe, tentando acalmar os ânimos, menciona que talvez Dolan saiba algo mais sobre a situação, já que ele tem se aproximado de criaturas estranhas ultimamente. A ideia de que Dolan pode estar em contato com Lamia leva a sala a um silêncio inquieto, enquanto todos ponderam sobre o que isso pode significar. Com essas preocupações pairando no ar, a narrativa leva os espectadores a pensar sobre como Dolan e Selena lidariam com essa crescente tensão entre a aldeia e os mistérios que cercam os Lamias. Enquanto Dolan se preocupa com a segurança de Selena, ele também percebe que está cada vez mais entrelaçado na história da aldeia, uma situação que pode mudar tudo, tanto para ele quanto para Selena, assim que a verdade sobre a presença dela na aldeia for revelada. Glória decide que é o momento perfeito para impressionar. Ele está determinado a provar seu valor e se destacar entre os outros soldados. Então, como um jovem corajoso e um pouco ingênuo, decide que vai ser o herói da história. Enquanto isso, Dolan está se sentindo cada vez mais confiante em seu plano. Ele tem certeza de que a presença de Selena, com suas intenções pacíficas, pode mudar tudo. Ele se pergunta se a aldeia será capaz de aceitar uma Lamia como parte da comunidade, especialmente agora que as oferendas têm trazido um certo alívio e curiosidade. Com os soldados preparados para a ação, Captain Balin decide que é hora de investigar a floresta. Ele convoca todos os homens para formar um grupo e parte em direção ao esconderijo de Selena, determinado a enfrentar a ameaça. Dolan, que estava lá para ver Selena, percebe que sua amiga pode estar em perigo se os soldados não conseguirem entender suas intenções.
A cena muda rapidamente para Selena, que está se preparando para o que acredita ser uma recepção calorosa na aldeia. Ela, inocente e esperançosa, não faz ideia de que um grupo armado está se aproximando. Dolan, ansioso para protegê-la e garantir que ela não seja mal interpretada, corre de volta para a floresta, sua mente trabalhando a 1000 por hora. Ao chegar ao esconderijo de Selena, Dolan a encontra com um olhar ansioso. Ele rapidamente a tranquiliza, dizendo que os humanos estão começando a entender que ela não é uma ameaça. No entanto, ele também menciona que os soldados estão se aproximando, e isso a deixa nervosa. Você precisa me ajudar a mostrar a eles quem você realmente é, diz Dolan, sua determinação brilhando em seus olhos. Selena hesita, sua insegurança sobre como os humanos a veem ainda atormentando. Dolan tenta convencê-la de que esta é sua chance de fazer a diferença e mostrar que lamias podem ser amigas, não inimigas. Se você deixar, eu estarei ao seu lado, ele promete, estendendo a mão para ela. Com a coragem e o apoio de Dolan, Selena finalmente concorda em se juntar a ele e enfrentar os humanos juntos. Enquanto os dois se dirigem à aldeia, Dolan reflete sobre como essa situação pode ser uma grande mudança para ambos. Ele, como um dragão, e ela, como uma lamia, juntos desafiando os estereótipos e preconceitos. Ao se aproximarem da aldeia, os soldados de Captain Balin estão em posição, prontos para agir, mas Dolan ergue a mão, pedindo calma. Ele explica que Selena não está lá para fazer mal, mas sim para trazer boas intenções. Os homens olham para ele, confusos e hesitantes, enquanto Selena se destaca atrás de Dolan, um pouco assustada, mas decidida a mostrar que é digna de confiança. O capitão, percebendo a coragem de Dolan e a presença de Selena, hesita. A cena está prestes a mudar. Será que a aldeia aceitará Lamia como parte de sua comunidade ou a rejeitará antes mesmo de dar uma chance? A tensão no ar é palpável, e os espectadores ficam na expectativa do que acontecerá a seguir, enquanto Dolan e Selena se preparam para enfrentar a verdade juntos. De todos, com uma determinação feroz, ele se prepara para mostrar o que realmente é. Ele se concentra, sentindo a energia mágica fluindo através dele, enquanto a transformação começa. Suas escamas reluzem sob a luz do sol, e seus olhos se tornam penetrantes, como se pudessem enxergar através da própria essência do monstro. No momento em que Dolan se transforma em dragão, todos na aldeia ficam boquiabertos, admirados e apavorados ao mesmo tempo. O rugido do dragão ecoa pela floresta, ofuscando o grunhido do urso e atraindo a atenção de todos para a cena. "O que é isso?" murmura um dos aldeões, enquanto outro já começa a sussurrar sobre lendas que cercam a existência de dragões. Enquanto isso, Selena, ainda escondida entre as árvores, fica estupefata com a transformação de Dolan. Ele sempre foi especial, mas ver sua verdadeira forma é um choque. No fundo, ela se sente mais confiante, sabendo que ele está ali para proteger não apenas a si mesmo, mas também Turo e todos os outros. E é nesse momento que ela percebe que não pode ficar parada enquanto Dolan enfrenta o perigo. Com um profundo suspiro, Selena emerge de seu esconderijo, decidida a se juntar à luta. Ela sabe que, juntos, eles podem enfrentar o urso e proteger a aldeia, e, mais importante, provar que não são os monstros que todos pensam que são. Enquanto Dolan se lança contra o urso, suas garras afiadas cortando o ar, Selena se posiciona estrategicamente, pronta para atacar. A batalha que se segue é intensa e cheia de adrenalina. Dolan, agora na forma de dragão, esquiva-se das garras do urso, enquanto Selena utiliza sua agilidade e poder para distraí-lo, lançando rajadas de energia mágica. Ela se move com uma graça que surpreende até mesmo a si mesma, e cada movimento é uma declaração de que ela não é apenas uma lamia, mas uma guerreira. No meio do caos, Turo se levanta, olhando para seu pai e percebendo que a situação é mais séria do que ele imaginava. O orgulho que sentia do pai é misturado com a determinação de se tornar tão forte quanto ele. Ele se junta à luta, pegando uma lança e se posicionando ao lado de Dolan, determinado a ajudar de qualquer maneira que puder. Enquanto a luta se intensifica, a energia de Dolan e Selena se entrelaça, criando uma dança de poder e determinação. Dolan usa suas habilidades de dragão para desferir golpes devastadores contra o urso, enquanto Selena o apoia com feitiços de cura e proteção. Juntos, eles se tornam uma força a ser reconhecida, desafiando as expectativas e mostrando à aldeia que, em vez de temer, é possível coexistir. Com o último golpe poderoso, Dolan e Selena conseguem derrubar o urso, e a clareira fica em silêncio por um momento. O cheiro da batalha no ar é misturado com expectativa, e os aldeões observam, espantados, enquanto os dois heróis se recuperam e olham um para o outro, cientes de que acabaram de mudar a percepção da aldeia sobre monstros e humanos. A multidão começa a murmurar, e Dolan sabe que a aceitação que ele tanto desejava está a um passo de se tornar realidade.
O que antes era um medo profundo agora se transforma em curiosidade e respeito. A luta não apenas os salvou, mas também os uniu, e a aldeia começa a entender que talvez a verdadeira monstruosidade esteja na falta de compreensão. É isso que somos, e assim será, murmura Dolan para Selena, seus olhos brilhando com determinação. Eles finalmente se tornaram mais do que apenas um dragão e uma lamia. Eles se tornaram símbolos de esperança e mudança. Ser uma situação delicada. A irmã Letícia, com seu olhar sério e firme, observa Lamia, avaliando a situação com a sabedoria que só uma guerreira religiosa poderia ter. Ela se aproxima de Selena, que está ferida e exausta, e diz: seu ato de coragem não passou despercebido. Você arriscou sua vida por aqueles que você nem conhecia. Isso fala muito sobre seu caráter. Ouvindo isso, a multidão começa a murmurar, e Dolan percebe que, apesar do medo que ainda persiste, as palavras de Letícia estão semeando a dúvida sobre a visão que eles tinham de Selena. Ele se apressa em apoiar a Lamia, dizendo: ela não é uma ameaça. Tudo o que ela fez foi tentar ajudar. Olhem o que ela sacrificou por nós. Capitão Balin, em conflito, tenta manter a autoridade, mas a força do testemunho da irmã Letícia e o apoio crescente dos aldeões começam a desestabilizá-lo. Ele se vira para sua tropa e observa a reação deles, vendo rostos que antes estavam repletos de medo agora transparecendo curiosidade e compreensão. Precisamos de uma solução, ele grita, sua voz ecoando pela clareira. Precisamos decidir se ela é uma amiga ou inimiga, e devemos fazer isso antes que alguém se machuque novamente. A pressão está sobre ele, e Dolan percebe que agora é a hora de agir. Se Selena realmente deseja aprender sobre nós e se integrar à nossa comunidade, que tal darmos a ela a chance que pediu? Dolan sugere, sua voz cheia de esperança. Podemos estabelecer uma convivência pacífica. Ela poderia nos ajudar a entender as criaturas da floresta. Juntos, podemos garantir a segurança de todos. A proposta de Dolan ganha força, e alguns aldeões começam a apoiar a ideia. Sim, vamos dar uma chance a ela, grita um dos homens, um agricultor que viu Selena deixar ofertas na floresta. Outros começam a concordar, e até mesmo Turo, que estava em silêncio até então, se anima ao ver seu pai debatendo. Mas o capitão Balin não está convencido. Ele balança a cabeça e retruca: não podemos simplesmente confiar em uma criatura que possui poderes tão perigosos. Um erro e pode ser a nossa destruição. A resistência dele ainda é forte, mas o ânimo na multidão é palpável. Selena, sentindo a tensão, se esforça para se levantar, mesmo com o sangue escorrendo de seu ferimento. Ela fala com um tremor na voz: por favor, eu só quero ser parte da comunidade. Não sou um monstro. Eu não sou como os outros. Seu olhar é sincero, e suas lágrimas misturadas ao sangue são um apelo à humanidade dos aldeões. Sister Letícia, vendo o estado de Selena, decide intervir novamente. Capitão, ela precisa de cuidados. Se a deixarmos morrer agora, não estaremos apenas perdendo uma vida, mas também a oportunidade de entender um novo mundo que pode coexistir com o nosso. Finalmente, o capitão Balin hesita. Ele está cercado por uma multidão que começa a acreditar em uma nova possibilidade. Muito bem, ele diz, relutante, vamos dar uma chance a ela. Mas sob condições. Preciso que todos entendam que ela está sob vigilância. Qualquer sinal de traição, e não hesitarei em agir. A multidão respira aliviada, e Dolan não consegue esconder seu sorriso de vitória. A aceitação de Selena é um primeiro passo, e ele se compromete a protegê-la. Obrigado, capitão. Você não vai se arrepender disso. Com a tensão diminuindo, Dolan corre para ajudar Selena, enquanto os aldeões se dispersam, discutindo o que acabaram de presenciar. O futuro da aldeia e da Lamia parece mais promissor do que nunca, e Dolan percebe que a verdadeira batalha não foi contra o urso, mas sim contra o preconceito que permeava seus corações. Lidou com as consequências de suas ações e que ela admira como ele lidou com a situação com Selena. Você cresceu, Dolan, ela diz, um sorriso caloroso iluminando seu rosto. O fato de você ter acreditado na possibilidade de harmonia entre humanos e Lamias é um sinal de que seu coração está aberto para novas ideias. Dolan sorri, um pouco envergonhado, mas também cheio de orgulho. Foi arriscado, mas eu não poderia deixá-la para trás. Ela precisava de uma chance e... Bem, eu sabia que a Muriel sempre esteve ao meu lado. Muriel balança a cabeça com aprovação, seus cabelos brilhando como estrelas. Você fez bem, e não apenas por ela, mas por você mesmo. O que está se formando aqui pode ser o começo de algo muito maior. A aceitação, a compreensão, isso pode mudar a dinâmica de todo o vilarejo. Enquanto a conversa flui, Dolan aproveita para perguntar sobre seus poderes e o que mais ele poderia fazer para ajudar a Lamia e a aldeia.
O que mais posso fazer para garantir que todos aceitem Selena? Quero que todos a vejam como eu vejo, uma amiga, não uma ameaça. Muriel considera a pergunta, seu olhar distante como se visse algo além do presente. A chave está na educação, Dolan. Não basta mostrar a eles que ela é gentil, eles precisam entender quem ela realmente é e de onde vem. Organize encontros, ensine-os sobre as lamias e suas culturas. Assim, eles verão que as diferenças podem ser celebradas, não temidas. A ideia acende uma chama de determinação em Dolan. Sim, precisamos fazer algo que una todos, uma celebração, talvez? Um festival onde todos possam compartilhar suas histórias e experiências. Muriel sorri, apoiando sua ideia. Essa é uma excelente maneira de começar. Um festival de amizade pode mostrar à aldeia que, apesar das aparências, todos têm mais em comum do que pensam. Além disso, não esqueça de incluir a Lamia em sua organização. Ela tem muito a oferecer. Com isso, Dolan se despede da deusa, sentindo-se renovado e cheio de energia. Ele retorna ao seu corpo humano, determinado a implementar o plano. Quando ele volta para a aldeia, já é noite e as estrelas brilham intensamente. Ele encontra Selena em sua nova casa, rindo e brincando com Turo e outros aldeões. Um sentimento de satisfação o invade ao vê-los interagindo, e ele percebe que o primeiro passo foi dado. Dolan se junta ao grupo e, enquanto observa Selena, sente a certeza de que o que começou como um ato de coragem pode se transformar em um laço de amizade e compreensão. Ele se aproxima de Selena e diz, Oi, estava pensando em organizar algo especial para nós todos. Um festival para celebrarmos nossa nova amizade. Selena olha para ele, seus olhos brilhando de entusiasmo. Isso soa incrível. Adoraria ajudar a planejar. Podemos mostrar a todos que somos mais do que eles imaginam. Dolan sorri, aliviado e esperançoso. Juntos, eles começam a discutir ideias, e a atmosfera ao redor deles é cheia de alegria e expectativa. Com cada risada e cada ideia compartilhada, a aldeia parece estar mais unida do que nunca. No coração da noite, um novo começo se forma, e Dolan sabe que o caminho à frente será desafiador, mas juntos, ele e Selena podem mudar as percepções e construir um futuro onde todos possam coexistir em paz e harmonia. Eufórica, animada por cada movimento ágil que as duas garotas fazem. As espadas se chocam com um tilintar ressoante, e a energia do combate é palpável. Cristina, com seu cabelo dourado esvoaçando ao vento, tem um sorriso de pura determinação no rosto. Ela se move com a graça de uma bailarina e a ferocidade de uma guerreira, mostrando que seu treinamento não é apenas para se destacar, mas para proteger aqueles que ama. Enquanto a luta prossegue, a câmera foca em Mita, sua rival e amiga, que está igualmente determinada. Ambas estão aprendendo a combinar força e habilidade em cada ataque e defesa, e a química entre elas é inegável. O público vibra a cada movimento, e o clima é de pura camaradagem e competição amigável. De volta à casa de Dolan, Selena observa o entusiasmo do garoto ao falar sobre a cidade e sua nova vida. Plantando batatas. Nunca pensei que isso poderia ser tão emocionante, ela comenta, um sorriso divertido no rosto. Você não sabe o que está perdendo, Selena. É uma grande oportunidade para nos tornarmos mais amigos e, quem sabe, até desenvolver um pouco de espírito comunitário, responde Dolan, empolgado. Selena concorda, mas seu olhar reflete uma preocupação sutil. E se os outros não aceitarem minha presença? Eu sou diferente. Eu sou uma Lamia. Dolan rapidamente tenta tranquilizá-la. Se eles puderem ver o quanto você se importa e como ajudou todos nós, não haverá razão para temer. Além disso, estarei lá com você, e isso já é um começo. Diante da determinação de Dolan, Selena sorri timidamente. Obrigada. Você sempre sabe o que dizer para me fazer sentir melhor. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Olivia lê a carta de Cristina e sorri, sua mente se perdendo em memórias do tempo que passaram juntas na academia. Ela sabe que a amiga é uma guerreira dedicada e que está se esforçando para se tornar a melhor versão de si mesma. Ah, Cristina, sempre tão cheia de vida. Vou ter que ir vê-la em breve. O treinamento dela parece estar indo muito bem, murmura Olivia, enquanto as fadas ao seu redor continuam a trabalhar freneticamente. A cena corta de volta para Dolan e Selena, que estão agora a caminho da cidade. O clima é animado, e Dolan está animado para mostrar a Selena a vida vibrante da comunidade. Assim que chegam, eles são recebidos por rostos curiosos, mas alguns ainda demonstram um pouco de hesitação ao ver Selena. Dolan rapidamente se coloca à frente. Pessoal, essa é a Selena. Ela é uma amiga e ajudou a salvar nossas vidas. Vamos dar a ela uma chance. Alguns aldeões começam a murmurar,
mas as palavras de Dolan têm um impacto. A coragem dele inspira outros a darem uma oportunidade a Lamia, e lentamente, a desconfiança se transforma em curiosidade. Selena, embora nervosa, sente a mudança na atmosfera. Ela vê as expressões de curiosidade em seus rostos, e por um momento, ela se pergunta se a aceitação realmente é possível. Dolan a segura pelo braço, e ela respira fundo, decidida a se abrir para nova experiência. No horizonte, a festa de plantio de batatas já começou, e a energia da cidade é contagiante. Os aldeões estão todos reunidos, e a ideia de comunidade e amizade se fortalece a cada sorriso compartilhado. Dolan e Selena se juntam aos outros, prontos para dar o próximo passo em sua jornada, não apenas como aliados, mas como amigos. A cena termina com um close nos rostos animados de Dolan e Selena, simbolizando o início de uma nova era para a aldeia e para eles mesmos. A música alegre toca ao fundo enquanto a câmera se afasta, mostrando a cidade vibrante e cheia de vida, com todos trabalhando juntos para um futuro melhor. Feito com muito amor e carinho. É um lugar perfeito para relaxar após um longo dia de treinos e aventuras, comenta, piscando para Cristina. A cena se enche de risadinhas e a atmosfera fica leve, como se a tensão da batalha anterior tivesse evaporado no ar. Enquanto isso, Dolan observa as duas, um sorriso satisfeito no rosto. Ele sempre soube que Selena tinha um jeito especial de trazer alegria aos outros, mesmo quando a vida parecia sombria. Olha, até parece que temos uma nova tradição. O acampamento de amigas, ele brinca, fazendo uma referência a todos os momentos que passou com seus amigos no campo. Cristina, apoiada em um dos travesseiros, olha para Dolan com um sorriso travesso. Você quer se juntar a nós, Dolan? Ou vai ficar aí só olhando? Ele levanta as mãos em rendição. Não, não. Só estou aqui para garantir que você não se afogue em travesseiros e fufufus. Selena ri enquanto dá uma cotovelada em Cristina, que tenta se sentar ereta, mas acaba se afundando mais no monte de almofadas e feno. Não se preocupe, Dolan. Vamos garantir que você não vai ficar entediado enquanto estamos aqui. A conversa flui naturalmente enquanto Selena e Cristina compartilham histórias sobre suas aventuras. Selena fala sobre a vida na aldeia, os desafios que enfrentaram e as amizades que formaram. Cristina, por sua vez, compartilha histórias de sua vida na academia e como o treinamento a moldou como guerreira. Então, uma vez, eu pensei que estava lutando contra um goblin, mas era apenas um dos meus amigos fantasiados. Eu quase o desarmei com uma movimentação bem colocada, Cristina conta, e todos caem na risada. Eu gostaria de ter visto isso. Selena exclama, imaginando a cena. Você é tão corajosa. Eu mal consigo imaginar como seria enfrentar um goblin de verdade. Dolan, sempre com seu jeito brincalhão, interrompe. Com todo esse treino, acho que ela já pode enfrentar até um dragão. Cuidado, Muriel, sua posição está ameaçada. As risadas ecoam pela sala, e o clima descontraído deixa todos se sentindo mais à vontade. Mas a alegria é interrompida quando Selena olha para fora da janela e vê a lua cheia. Sabe, às vezes fico pensando se as coisas podem mudar para melhor. O que você acha, Cristina? Acha que seremos aceitas completamente aqui? Cristina, sempre otimista, responde, claro que sim. Com o tempo, todos verão o quanto somos incríveis, e então, eles não poderão resistir a nós. É isso aí. Temos que ser nós mesmas e deixar que o mundo se adapte a isso. Dolan completa, batendo palmas como um verdadeiro treinador motivacional. A conversa continua até que, cansadas de tudo, as duas acabam se espremendo no confortável montinho de feno, finalmente relaxando enquanto Dolan observa a cena com um sorriso satisfeito. O espírito da amizade e da aceitação paira no ar, prometendo que, apesar dos desafios à frente, eles enfrentarão tudo juntos. Com a lua iluminando a cena, a noite avança e a confiança em suas novas vidas começa a florescer, como flores desabrochando ao amanhecer. A esperança brilha como estrelas no céu, e o trio adormece com sonhos de novas aventuras que estão por vir. Por toda a cidade. Parece que a fama de Cristina está se espalhando mais rápido do que uma epidemia de cócegas. Olivia comenta com um sorriso, já imaginando como isso poderia ajudar a aumentar a popularidade da academia. Enquanto isso, em meio ao burburinho da taverna, Cristina é cercada por curiosos. Você é mesmo a campeã de beber leite? Ninguém nunca conseguiu fazer isso antes, um dos aldeões exclamou, olhando para ela com admiração e um toque de incredulidade. Cristina, agora com um brilho de confiança nos olhos, sorri, mas um leve rubor aparece em seu rosto. Eu realmente não sabia que beber leite poderia me trazer tanta atenção, ela responde, com um toque de surpresa. Dolan, que estava observando a cena de um canto, não pode deixar de rir.
Quem diria que a verdadeira competição em uma taverna seria uma competição de quem consegue beber mais leite? Ele brinca, chamando a atenção de Selena, que estava empoleirada ao seu lado. Isso é algo que definitivamente não se vê em qualquer lugar. Enquanto a festa se desenrola, a famosa vaca-mulher, volta com um sorriso largo e um balde enorme de leite fresco. Prontos para mais um round. Hoje é dia de festa. Ela diz, fazendo um gesto grandioso que faz todos rirem. Os aldeões gritam de alegria, e logo a taverna é invadida por uma onda de entusiasmo e risadas. Oi, Cristina. Você pode me ensinar a beber como você? Pergunta um menino pequeno, olhando com olhos brilhantes. Cristina, sempre carismática, se agacha para ficar na altura dele. Claro, mas você precisa começar pequeno. Vamos lá, um gole por vez. Enquanto isso, a festa na taverna continua a crescer em intensidade, e os aldeões se reúnem ao redor de Cristina, admirando seu talento inesperado. É como se ela fosse uma super-heroína do leite. Alguém grita, e todos começam a fazer palmas e gritos de incentivo. A atmosfera é pura diversão e descontração, uma verdadeira celebração da vida e das amizades que se formam em lugares inesperados. Do outro lado da taverna, Olivia observa com um olhar satisfeitos, percebendo como a conexão de Cristina com os aldeões está crescendo. Às vezes, a melhor mágica é aquela que acontece entre as pessoas, ela murmura para si mesma, enquanto um sorriso se forma em seus lábios. Mas nem tudo são flores. Enquanto a noite avança, rumores começam a se espalhar entre os aldeões. Alguns começam a sussurrar sobre o talento de Cristina, e outros comentam sobre a estranha amizade que ela está formando com Mel. Um grupo de aldeões, com expressões sérias, se junta para discutir o que isso pode significar para a reputação da vila. Precisamos cuidar do que está acontecendo aqui, um deles diz, com um olhar preocupado. Essa fama pode trazer tanto coisas boas quanto ruins. De volta à taverna, no entanto, Cristina está longe de se preocupar. Ela está cercada de amigos, rindo e celebrando, completamente alheia aos murmúrios e incertezas que estão começando a surgir. Mais leite, ela grita, levantando seu copo para brindar com os novos amigos, sem saber que essa noite poderia mudar tudo. Ser uma boa ideia levar Dolan com eles, pois assim poderia garantir que a situação fosse controlada, mas não sem antes lançar um olhar desdenhoso sobre ele. Muito bem, você pode vir, mas fique fora do meu caminho, Gorda diz, fazendo um gesto exagerado com a mão, como se estivesse afastando uma mosca irritante. Enquanto isso, Cristina e Selena se entreolham, um misto de preocupação e raiva nas expressões. Quem esse cara pensa que é? Selena pergunta, sua voz baixa, mas cheia de indignação. Não podemos deixar que ele venha aqui e trate a gente assim. Precisamos nos preparar para o que vier, Cristina responde, cerrando os punhos. Se ele tentar algo, vou mostrar a ele que não deve subestimar uma Lamia e sua nova amiga. Os soldados de Gorda cercam a área, um semblante de hostilidade em seus rostos. Dolan tenta acalmá-los. Vamos todos nos acalmar, certo? Somos amigos aqui. E a vila tem a bênção da deusa. Mas suas palavras não parecem fazer efeito. Gorda, em sua armadura brilhante, se vira e observa os aldeões com um olhar desdenhoso. Isso não importa. Vou garantir que a segurança da capital não seja comprometida por um bando de camponeses e suas estranhas amizades. Ele então se vira para Dolan. E você, seu idiota, me impressione com a Lamia ou eu não hesitarei em colocar você na linha de frente do nosso próximo treinamento. Você está se sentindo bem, Gorda? Um dos soldados pergunta, tentando esconder a risada. Parece que você está mais preocupado com a Lamia do que com a sua própria vida. Enquanto isso, Selena e Cristina continuam a plantar batatas, decididas a ignorar os problemas que estavam se formando ao seu redor. Esses tipos não sabem o que estão fazendo, Selena murmura, enquanto Cristina bate com os punhos na terra, fazendo buracos de uma maneira que mais parecia uma briga de bar do que agricultura. A tensão cresce, e a briga parece iminente. Dolan percebe que a situação está se tornando mais séria e decide que é hora de agir. Ele avança em direção à Gorda, com uma expressão decidida. Se você tem um problema com a nossa amizade, então venha e enfrente a gente. Não vamos deixar que você nos trate assim. Os olhos de Gorda brilham com desafio, e a atmosfera se torna eletricamente tensa. Ele abre um sorriso debochado. Se você quer brigar, então é isso que teremos. Mas não pense que essa luta é justa. Você está prestes a aprender a diferença entre um herói e um verdadeiro guerreiro. A situação se torna caótica quando os aldeões começam a se reunir, prontos para defender sua comunidade e suas novas amizades. Cristina, sempre determinada, ergue a cabeça e se prepara para enfrentar qualquer coisa que vier em sua direção.
Se ele quer uma luta, então eu vou mostrar a ele que somos mais fortes do que ele imagina, ela grita, provocando um rugido de apoio dos aldeões. A tensão no ar é palpável, e o que começou como um dia normal de trabalho no campo agora se transforma em um confronto entre a proteção da vila e as imposições de Gorda e seus soldados. O clima está prestes a esquentar, e todos estão prontos para defender seu lar a qualquer custo. Sente que a situação está prestes a piorar. Ela tenta manter a calma, mas a preocupação é evidente em seu olhar. Precisamos ser estratégicas, Cristina. Se Kieran tem apoio no governo, não podemos agir impulsivamente. Temos que reunir mais informações antes de fazer qualquer movimento. Cristina balança a cabeça em desacordo, sua determinação só cresce. Mas Selena está em perigo. Não posso simplesmente ficar aqui parada enquanto essa bruxa faz o que quer. A paixão em sua voz ecoa na sala, fazendo os empregados de Olivia olharem uns para os outros, um pouco assustados com a energia de Cristina. A deusa da sabedoria, que tem uma reputação de ser rigorosa e justa, ergue a mão para acalmar a jovem. Entendo seu desespero, mas agir precipitadamente pode piorar a situação. Se Kieran está realmente por trás disso, ela pode usar qualquer tentativa de resgate como uma justificativa para incriminar você e os outros que tentam ajudar. Enquanto isso, Dolan e Selena estão sob a vigilância dos soldados, e a atmosfera é pesada com a tensão. O camarada Cogumelo, como eles chamam o homem misterioso, explica que eles estão em uma situação muito complicada. Vocês não sabem com quem estão lidando. Esses soldados não estão apenas aqui para levar vocês ao castelo. Eles têm ordens específicas de Kieran. Selena franze a testa. Que tipo de ordens? Ela percebe que a situação é mais séria do que pensava, e isso a faz sentir-se ansiosa. O camarada Cogumelo olha em volta, certificando-se de que não há ouvidos indesejados antes de sussurrar. Eles foram enviados para verificar se vocês são uma ameaça, e se decidirem que são, poderão ser eliminados. Kieran não está brincando. Ela tem ambições e não vai deixar nada ou ninguém ficar em seu caminho. A expressão de Dolan endurece. Não podemos deixar isso acontecer. Temos que avisar Cristina. De volta ao escritório de Olivia, ela se levanta e começa a andar nervosamente pela sala. Preciso me reunir com outros membros da academia para discutir essa situação. Não posso permitir que Kieran tenha total controle sobre a narrativa. Se as coisas saírem do controle, pode ser desastroso. Cristina observa, determinada a não deixar que seus amigos sejam usados como peças de um jogo de xadrez por Kieran. Eu vou fazer o que for preciso para salvar Selena e Dolan. Não vou deixar que essa bruxa destrua tudo o que construímos. Olivia para. A expressão dela é de preocupação. E se você se colocar em perigo, Cristina, você pode acabar na mesma situação que eles. Eu não me importo. Cristina responde, já decidida. Selena e Dolan são meus amigos e não vou deixá-los na mão. Vou usar meu poder, minha magia e qualquer coisa que eu precisar para garantir que voltem em segurança. A tensão na sala cresce, e mesmo com os riscos, a coragem de Cristina resplandece. Eu vou me infiltrar na fortaleza, e se isso significar enfrentar Kieran, então que assim seja. Olivia hesita, mas não pode negar a determinação de sua aluna. Se você está realmente disposta a fazer isso, precisará de um plano. Vamos reunir aliados que possam ajudar. E quanto a mim, farei tudo o que puder para impedir que Kieran atue sem um desafio. E assim, os destinos de Cristina, Dolan e Selena estão entrelaçados em uma teia de intrigas, enquanto os planos de Kieran se desenrolam nas sombras, ameaçando destruir tudo o que eles amam. O que antes parecia um dia comum agora se transforma em uma luta pela sobrevivência, e a batalha entre a luz e a escuridão está apenas começando. Suspira profundamente, sabendo que as consequências de suas ações podem ser sérias. Você precisa entender, Cristina, que Kieran não é quem parece ser. Ela tem um histórico de manipulação e, embora eu não possa falar muito, posso dizer que a segurança de todos está em risco. Cristina, com a expressão marcada pela preocupação, observa o governador. Então, você quer dizer que Kieran pode estar por trás de tudo isso? Os desaparecimentos, a intenção de eliminar Selena. A fúria e a determinação dela crescem à medida que as peças do quebra-cabeça se encaixam. Sim, diz o governador, hesitante. Kieran sempre teve interesses escusos. As pessoas não a veem como uma ameaça porque ela usa a máscara da cortesia e da bondade. Mas por trás disso, ela é implacável. Se ela decidir que Selena é um obstáculo, não hesitará em eliminá-la. De volta à mesa de jantar, a atmosfera mudou drasticamente. Kieran observa Dolan e Selena com um sorriso enigmático, enquanto eles lutam para manter a compostura. A conversa flui enquanto Kieran menciona os prazeres da cidade de Galois,
Mas Dolan está focado. Ele percebe algo estranho no comportamento da bruxa. Por que estamos realmente aqui, Kiera? O que você planeja fazer com Selena? A expressão de Kiera muda ligeiramente, e ela se inclina para frente, os olhos brilhando com uma malícia sutil. Oh, querido Dolan, você é tão perceptivo. Eu simplesmente quero garantir que todos neste reino saibam que os monstros não têm lugar aqui. E isso inclui aqueles que têm um diferente tipo de natureza. Selena, nervosa, entrelaça os dedos sobre a mesa. Você não pode estar falando sério. Eu só quero viver em paz com os outros habitantes da vila. Não sou uma ameaça. Kieran dá uma risada suave, mas fria. Oh, mas isso é exatamente o que todos pensam antes que seja tarde demais. Agora, quanto à sua estadia, como mencionei, o papel será finalizado amanhã. Mas, antes que isso aconteça, é uma tradição aqui em Galois ter um banquete especial para novos visitantes. E você, querida Selena, será a convidada de honra. Dolan percebe a mudança no tom e, ao olhar para a comida, uma sensação de pânico o invade. Você não pode estar falando sério. Não somos apenas convidados. Isso não é um banquete comum, é uma armadilha. Selena, começando a entender a gravidade da situação, tenta se levantar da mesa, mas Kiera a detém com um gesto. Oh, não se preocupe. É apenas um jantar entre amigos. Eu prometo que não acontecerá nada de ruim, desde que você se comporte. Enquanto a tensão cresce na mesa, a cena muda rapidamente de volta ao escritório do governador, onde Cristina se prepara para agir. Se Kieran está planejando algo, precisamos avisar Dolan e Selena. Não podemos deixar que eles caiam na armadilha dela. O governador, preocupado, responde: é arriscado, mas você está certa. Precisamos de um plano para tirá-los dessa situação antes que seja tarde demais. Voltando à mesa de jantar, a atmosfera é tensa, e Dolan, agora começando a sentir os efeitos do vinho, tenta manter sua mente alerta. Kiera, você não pode simplesmente fazer isso. Selena não é uma ameaça. Kieran sorri, mas seu olhar é gélido. Ah, meu caro Dolan, você é tão ingênuo. Às vezes, o que parece ser uma ameaça pode se revelar uma oportunidade. Para mim, claro. Nesse momento, Dolan percebe que o jantar não é apenas uma recepção, é uma cena de um crime prestes a acontecer. E assim, com o perigo à espreita, a luta pela sobrevivência se intensifica, enquanto os heróis tentam desvendar a verdadeira intenção da bruxa. Coletando uma verdadeira coleção de itens de beleza, algo como um bazar de partes do corpo, mas em vez de coisas de segunda mão, são as melhores partes de garotas desaparecidas. Enquanto isso, Dolan, ainda um pouco grogue por causa do vinho, tenta reunir seus pensamentos e se faz de corajoso. Você não pode fazer isso. Selena é, bem, ela é especial. E eu vou te impedir, mesmo que eu tenha que fazer isso enquanto estiver com uma ressaca. Kiera, olhando para ele com uma expressão de desdém, responde: oh, por favor. Como você planeja me impedir? Com essas roupas ridículas. Você parece mais um aspirante a mágico em uma festa de Halloween do que um verdadeiro herói. Dolan ergue o que parece ser um punho para o céu, mas acaba perdendo o equilíbrio e quase cai em cima de um barril de... Bem, não é preciso perguntar o que está dentro. Ele se recompõe e tenta parecer sério. Ouvi rumores de que você tem um gosto peculiar para... culinária. Kiera levanta uma sobrancelha. Culinária. Meu caro, isso aqui não é um jantar qualquer. É a última refeição de uma jovem Lamia. Uma verdadeira iguaria. Ela lambe os lábios com um sorriso cruel. Selena, ainda amarrada e começando a entrar em pânico, tenta gritar: Dolan, me ajude. Eu não sou uma iguaria. Eu sou uma pessoa. Dolan, percebendo que a situação está ficando cada vez mais séria, e ele ainda tem um pouco de vinho na cabeça, decide que é hora de tomar uma atitude. Ele se aproxima de Kiera, colocando uma mão no peito dela e olhando firme. Olha, Kiera, você precisa reconsiderar essa sua dieta. Que tal um pouco de alface em vez de carne humana? O mundo precisa de mais vegetarianos. Kiera fica confusa e dá uma risadinha. Vegetarianos? Querido, isso é tão... século XXI. Você não entende que estou em busca de algo muito mais substancial? Nesse momento, o Mushroom Man, que estava quieto até então, decide intervir. Acho que precisamos de uma pausa na dieta da Kiera. Vamos chamar um delivery ou algo assim. Kiera revira os olhos. Silêncio, cogumelo. Não estou interessado em comidas fast food quando posso ter um banquete gourmet. E você? Ela aponta para Dolan. Você está sendo muito barulhento. E eu não gosto de barulho durante o jantar. Dolan,
percebendo que a conversa estava indo para um caminho sombrio, tenta mudar de tática. Bem, Kiera, se você está tão interessada em manter sua beleza, que tal deixar Selena ir? Eu posso garantir que não vale a pena a luta. E quem precisa de mais um membro na sua coleção de itens de beleza? A bruxa começa a rir, um som que ecoa por todo o porão. Você realmente acha que pode me convencer a desistir? Depois de todo esse trabalho, estou tão perto de completar minha coleção. Dolan, decidido, faz uma cara de pensativo. Ok, então, que tal uma competição? Se eu ganhar, você libera Selena. Se você ganhar, bem, não sei, talvez eu te ajude a encontrar mais garotas para sua coleção? Mas isso seria só para enganar você, claro. Kiera, intrigada, sorri maliciosamente. Competição. Isso pode ser divertido. Mas não espere que eu vá pegar leve. Você deve estar preparado para uma verdadeira batalha. Com isso, a tensão aumenta e a batalha de astúcia e humor está prestes a começar. Enquanto Dolan tenta encontrar uma saída dessa situação embaraçosa e mortal, Selena observa tudo com um misto de esperança e incredulidade, perguntando-se se realmente isso é o que chamam de jantar especial. Um espelho de "sou linda do jeito que sou", Kiera decidiu seguir um caminho mais, digamos, radical. Em vez disso, ela começou a coletar partes de outras garotas, como se estivesse montando um quebra-cabeça de beleza. Quem precisa de autoestima quando se pode simplesmente roubar a beleza dos outros? Ela exclama, olhando para Selena como se estivesse avaliando para o seu próximo projeto de arte. Dolan, tentando manter o controle da situação, observa o cenário. Você é uma verdadeira obra-prima da loucura, Kiera. Deveria se inscrever em um reality show de A Mais Louca de Todas. Sua coleção de partes do corpo seria o destaque. Selena, ainda preocupada e amarrada, tenta chamar a atenção. Ei, se você realmente quer melhorar sua aparência, que tal um novo penteado? Um pouco de gel e você estaria pronta para um desfile de moda, sem precisar de um buffet de moças. Kiera, por um breve momento, parece considerar a sugestão, mas rapidamente volta ao seu eu sombrio. Nada disso. A verdadeira beleza vem de dentro. E, claro, de algumas partes de fora também. Ela dá uma piscadela e, sinceramente, isso só deixa Dolan mais desconfortável. Nesse instante, a equipe SWAT real, que na verdade se parece mais com uma equipe de humoristas em trajes de combate, irrompe na sala. Eles estão prontos para ação com um arsenal de armas que mais parece uma coleção de brinquedos de festa. Um deles grita, "Polícia! Não se movam! Estão todos presos por serem estranhos." Kiera olha para eles, perplexa. O que é isso? Um grupo de palhaços armados? E Dolan, em um momento de pura sagacidade, responde, sim, e a única coisa que eles vão prender é a sua consciência. Porque, pelo visto, isso não serve nem como decoração. Enquanto os oficiais da SWAT cercam Kiera, ela tenta usar sua magia, mas uma das oficiais, uma mulher com um olhar intenso e uma fita rosa na cabeça, interrompe. Desculpe, mas você não pode fazer isso. Temos um bloqueador de magia que funciona melhor do que qualquer balança de dietas que você já tentou. Selena, finalmente livre de suas amarras devido ao pequeno dispositivo que Dolan escondeu, pula da mesa. E agora, Kiera? Você pode ter achado que estava no comando, mas na verdade, você só foi uma distração no nosso show. E quem precisa de dieta quando se pode ter uma bela amizade? Dolan se aproxima, piscando para a câmera, mesmo que não haja nenhuma, e agora, vamos pegar essa bruxa e colocar ela na linha. E quem diria que os vilões eram tão ruins em gestão de tempo? Olha quanto tempo eles perderam só falando. Kiera, percebendo que seu tempo está se esgotando, tenta apelar, espere. Eu só estava tentando encontrar a beleza verdadeira. O que há de errado com isso? Mas a resposta é clara. Ela não pode simplesmente sair por aí roubando partes de pessoas, mesmo que o faça de maneira tão criativa. Os oficiais da SWAT cercam a bruxa e, enquanto Dolan e Selena se afastam, eles têm certeza de que essa não é a última vez que ouvirão falar de Kiera. Mas, por enquanto, eles podem aproveitar um merecido descanso, longe de qualquer dieta maluca ou de um banquete de partes de corpo. A cena se encerra com uma piada sobre como Kieran poderia tentar abrir um negócio de beleza. Quem sabe Kieran's Couture? Onde você pode conseguir uma nova aparência. Por um preço, é claro. Enquanto todos riem, prontos para o próximo capítulo de suas aventuras. Kiera, em sua busca insana pela beleza eterna, criou uma rotina de cuidados com a pele que incluía eliminar garotas e roubar suas características. Para ela,
Cada ato de violência era apenas um passo mais perto da perfeição, como se fosse um tratamento estético em grupo. Ela não se importava se era a pele de uma elfa, as pernas de uma garota besta ou o braço de uma aranha. Nenhum ato era demais quando se tratava de alcançar o ideal de beleza. A sala onde estavam era um verdadeiro museu de horrores. Várias partes de criaturas estavam submersas em galões de óleo de bebê, como se fosse um ensaio de spa macabro. Depois de 300 anos de cirurgias e experiências, Kiera estava irreconhecível, seu corpo se transformando em uma criatura grotesca. Enquanto a pele dela começava a se rasgar e desmoronar, ela se lançou em direção a Selena. Dolan observou horrorizado. Parecia que Kiera havia fundido todos os seus ex-futuros em uma única forma amaldiçoada. Uma magia tão pecaminosa que só poderia ter sido realizada por alguém que fizera um pacto com o diabo. Ei, você quer ver meus pés? Kieran gritou, mantendo um tom de autoafirmação, enquanto se preparava para atacar os guardas. Para sua surpresa, a resposta foi um grito coletivo de não, obrigado. Já que a maioria deles estava mais interessada em se manter vivo do que em verificar a beleza de sua suposta musa. Aproveitando a distração, Selena ativou seus olhos malignos e segurou Kieran em seu lugar, fazendo com que os soldados decidissem que talvez fosse melhor deixar isso para os verdadeiros heróis. A luta rapidamente se intensificou, e Kieran quebrou a hipnose, lançando-se em direção a Cristina. Mas Cristina não estava para brincadeiras. Com um gesto preciso, ela convocou sua lâmina, Azala, e cortou os dedos de Kieran como se estivesse fatiando um salame em uma feira. Não é o melhor momento para uma dieta, Kiera, ela gritou, enquanto os guardas tentavam entender como aquela situação havia saído tão do controle. Mushroom, com seu olhar apaixonado, disse, um dia, eu também serei tão bonito quanto você, Kiera. A resposta de Olivia foi seca, agora não é a hora para flertar, você é um cogumelo, por favor, mantenha o foco. Kiera, percebendo que sua magia não estava funcionando como esperava, decidiu despejar todo o seu poder em um último esforço. Contudo, Cristina estava determinada a segurar a onda de poder maligno até que Dolan pudesse completar seu próprio feitiço. Ele havia feito seus rabiscos, menos os de sangue, e estava pronto para atacar. Dolan, agora com um novo entendimento do que significa beleza interior, lançou uma pergunta retórica que cortou como uma faca. Kiera, você é realmente feliz? A divagação de Kieran sobre sua perfeição e poder era mais do que Dolan precisava para decidir seu próximo passo. Em um momento de verdadeira transformação, ele se virou para a bruxa e declarou, você pode ter levado os sonhos de muitos, mas mãos ensanguentadas como as suas nunca alcançarão a verdadeira beleza. Com isso, ele disparou seu ataque mais poderoso, a Javelina Celestial, e um clarão de luz atingiu Kieran, obliterando a criatura grotesca que ela se tornará, finalmente encerrando sua tirania. Com um estrondo de poder, a batalha chegou ao fim, e a sala se encheu de uma luz brilhante. O grupo ficou parado, um misto de alívio e incredulidade no ar, enquanto Dolan, exausto, soltou um sorriso triunfante. E aí, quem precisa de cirurgia plástica quando se pode simplesmente aniquilar o problema? Ele brincou, levando todos a rirem nervosamente enquanto se recuperavam do choque da luta. A verdade havia triunfado, e eles estavam prontos para seguir em frente, agora com uma história bizarra para contar e um novo nível de amizade. As meninas estavam impressionadas com a bravura de Dolan, que simplesmente adotou a pose de herói mais sem graça possível, como se tivesse acabado de sair de um comercial de cereal. Com o evento traumático agora para trás, Dolan e Selena retornaram à vida cotidiana na cidade. Enquanto tentava estudar com a orientação de Dolan, Selena se sentia sobrecarregada pelos livros. Cada página parecia que ia derreter seu pequeno cérebro. Dolan, com um sorriso encorajador, dizia, calma, você não vai ser burra para sempre. Um dia você vai ler e escrever no idioma deste país como uma campeã, e mal posso esperar para ver o que você vai criar. Cristina se juntou a eles para um chá e ficou impressionada com o progresso de Selena. Olha só você, a nova erudita da cidade, disse, enquanto Olivia e Portobello chegavam, agradecendo aos heróis por terem colocado fim ao mal de Kiera. Dolan, com um ar modesto, creditou a Olivia por ter fornecido o antídoto para o veneno de Kiera, ressaltando que não havia como saber quanta pasta de bebê a bruxa teria usado nele se tivessem permanecido inconscientes. Gorda apareceu com alguns documentos, um dos quais era uma permissão que permitia a Selena andar, ou rastejar, pela cidade à vontade, enquanto outro era um formulário de registro que lhe garantiria a vida pacífica e normal que tanto sonhava. Selena estava radiante, finalmente alcançando esse objetivo, e comentou, olha como Gorda está diferente. Sem o chapéu, ele parece bem menos ridículo. Nesse momento, o reitor anunciou que havia mais alguém esperando para vê-los. Eles foram apresentados a Denzel,
que se revelou ser o filho da velha avó Maru. Ele estava acompanhando os eventos da vila através das cartas da mãe e estava feliz por finalmente conhecer a garota Lamia de quem ouviu tanto. Denzel parabenizou-os pela vitória e se ofereceu para levar os dois em um tour por Galois, ansioso para mostrar sua adorável cidade. Contudo, as coisas não saíram exatamente como Denzel esperava. Quando chegaram a Galois, as pessoas nunca tinham visto uma Lamia antes e estavam aterrorizadas. Selena, já experiente em esconder suas emoções, apenas sorriu e disse que queria comprar algumas lembranças antes de partirem, mantendo a calma diante do medo que a cercava. À medida que o dia chegava ao fim e nossos heróis se preparavam para partir, Denzel e Olivia se aproximaram de Dolan com uma proposta empolgante. Eles queriam inscrevê-lo na Academia Mágica. Seu poder é incrível e não pode passar despercebido. Se você estudar conosco, vai expandir sua mente e suas habilidades. Dolan, surpreso com a oferta, começou a pensar nas possibilidades. A ideia de aprimorar suas habilidades mágicas parecia tentadora. Poderia ele se tornar ainda mais forte e quem sabe até ajudar mais pessoas no futuro? Mas também havia a parte de deixar Selena para trás, e isso não era fácil. A cidade estava começando a se tornar um lar para ele, e, ao mesmo tempo, ele sabia que as aventuras o aguardavam além das fronteiras da familiaridade. Diante dessa nova oportunidade, Dolan olhou para Selena, que estava observando atentamente. E aí, o que você acha, Selena? Devo me aventurar na academia ou ficar aqui com você e explorar a cidade juntos? A resposta dela poderia muito bem determinar seu próximo passo, e ele estava pronto para ouvir o que ela tinha a dizer. A jornada deles ainda estava longe de terminar, e novas aventuras os aguardavam a cada esquina. Dolan hesitou ao considerar a oferta da Academia Mágica. Ele sabia que isso poderia ajudá-lo a defender sua casa e seus entes queridos, mas não podia deixar de notar que Selena estava claramente abalada com a ideia. Enquanto montavam a cavalo, ele sentia a tentação de expandir suas habilidades, mas seu coração estava preso à paz que havia encontrado na vila. O Homem Cogumelo fez o seu melhor para convencê-lo, mas, no fundo, Dolan sabia que a vida tranquila que levava em Barney era tudo o que realmente precisava. Por que será que Barney me atrai tanto? Ele ponderou em voz alta, quebrando o silêncio. Cristina, ao seu lado, olhou para ele com curiosidade. Talvez porque você sinta que tem negócios inacabados aqui. Você viu tudo o que a grande cidade tem a oferecer, e mesmo assim, ela respondeu, fazendo Dolan refletir. Ele pediu a opinião dela sobre a escola mágica, e Cristina concordou com Denzel, dizendo que a academia realmente tinha muito a oferecer para alguém como ele. Mas a expressão no rosto de Selena dizia tudo, a ideia de perder seu amigo a deixava ansiosa. Enquanto isso, em uma parte isolada da floresta, um elfo inocente observava uma estranha cena, uma invasão de formigas monstruosas que surgiam de um portal cintilante. Ele mal teve tempo de processar a visão aterradora antes de um dos gigantescos monstros cortá-lo de forma brutal. Em meio ao caos, Link, do jogo Zelda, chegava ao local e se deparava com o corpo sem vida de seu amigo. A cena era um pesadelo. Muitos outros elfos haviam sido massacrados pelos demônios, um massacre que deixava os dois escoteiros que estavam presentes em choque. O único sobrevivente da carnificina tinha forças apenas para relatar o que havia ocorrido antes de sucumbir dramaticamente aos seus ferimentos. Com o coração pesado, os escoteiros correram para informar o líder de sua tribo sobre as terríveis notícias. De volta à pacata vila de Barney, encontramos Cristina e Dolan em meio a um treino com os pequenos cowboys, ensinando-os o combate com espadas. A energia do grupo era contagiante. Dolan e Cristina estavam se divertindo enquanto ajudavam a lapidar as habilidades das crianças. Dolan, em tom brincalhão, ameaçou uma menina. Cuidado, ou eu vou dar um soco na sua cara. As risadas ecoaram pela vila, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos. Selena, por sua vez, observava Dolan com uma mistura de admiração e tristeza. A lembrança do convite que ele receberá da capital para se juntar à academia pesava em seu coração. A ideia de que ele poderia deixá-la um dia a deixava inquieta. Sua melancolia foi interrompida quando notou que as crianças da vila estavam se divertindo, e isso fez seu coração se aquecer um pouco. Talvez eu devesse me juntar a eles, pensou Selena, tentando afastar a tristeza que a acompanhava. Enquanto o sol se punha, iluminando a vila com um brilho dourado, a tensão na vida de Dolan e Selena continuava a crescer. O futuro estava cheio de incertezas, e as escolhas que tinham pela frente poderiam mudar tudo. Dolan estava em um ponto crucial de sua jornada, e o que ele decidiria seguir poderia afetar não apenas sua vida, mas a de todos que o cercavam. Dolan observava com um sorriso no rosto enquanto Selena se divertia, brincando com os porcos como se fossem um parque de diversões.
Ela estava realmente se adaptando à vida na vila, e isso o deixava contente. Com o treinamento concluído, Cristina se aproximou dele com uma proposta. Ela queria entrar na floresta para enfrentar os rumores sobre bestas ferozes que estavam causando problemas. Dolan, vestido com seu uniforme de gerente, hesitava. Você sabe que essas feras podem ser perigosas, certo? Mas Cristina, sempre persuasiva, sabia exatamente o que dizer. Os porcos da vila não conseguem passar pela floresta desde que essas criaturas apareceram. Se não fizermos nada, quem sabe quanto a vila irá sofrer. Precisamos pensar no nosso futuro café da manhã. Dolan não pôde deixar de rir da forma como ela misturava preocupação com um toque de humor. Momentos depois, toda a turma se dirigiu para a floresta, incluindo 2 guardas da vila que, evidentemente, estavam destinados a um destino glorioso e não se preocupavam nem um pouco. Dolan, embora ainda apreensivo, se sentia um pouco mais confiante com a presença de todos aqueles guerreiros ao seu redor, mesmo que eles tivessem acabado de discutir sobre monstros perigosos na floresta. Cristina e Selena aproveitaram a tranquilidade e o ar fresco, enquanto os guardas se afastavam do grupo. Então, a situação tomou um rumo inesperado. Um dos porcos, em um ataque de liberdade, decidiu que não queria ser transformado em torresmo. O animal fugiu, e um dos guardas correu atrás dele. Infelizmente, o sonho do porquinho foi esmagado de forma brutal, quando foi jogado contra a marca de garras de um demônio. O guarda, em um momento de puro terror, se viu frente a frente com um tigre feroz e, em vez de correr, ficou paralisado de medo, quase virando comida de felino. Mas quando a situação parecia estar a piorar, o Capitão Balin apareceu, heroicamente, com seu poderoso martelo. Um único golpe de sua arma derrubou a fera, mas ele não teve tempo para respirar. Balin logo estava dando uma bronca em um dos guardas por não ter ficado com o grupo e por não ter mantido a vigilância. No entanto, havia algo muito mais aterrorizante espreitando na floresta. Os gritos de seus companheiros levaram Dolan e as meninas a correrem em direção a uma cena horrenda. Balin estava no chão, ferido, enquanto um grotesco demônio se preparava para acabar com ele. Sem hesitar, Dolan canalizou sua energia e disparou contra a criatura, eliminando-a com facilidade. Ao analisar o monstro caído, ele percebeu que era um demônio de baixo nível, mas a situação ainda era grave. Eles estavam lidando com forças que poderiam se tornar um pesadelo para a vila. Isso foi só o começo, pensou Dolan, enquanto se preparava para enfrentar o que mais estivesse à espreita na escuridão da floresta. O que deveria ser uma simples missão de resgate agora se tornará uma luta pela sobrevivência, e ele sabia que precisaria de toda a ajuda que pudesse obter para proteger seus amigos e a vila que tanto amava. O calor da batalha estava apenas começando, e o que viria a seguir seria uma verdadeira prova de coragem. Dolan estava com a adrenalina a mil após a batalha, mas não tinha tempo para relaxar. Aquela coisa demoníaca que eles haviam derrotado era do reino dos Elt, e a força e agilidade dos monstros ali eram suficientes para fazer qualquer um tremer nas calças. Cristina, curiosa, olhou para Dolan e perguntou: como você sabe tanto sobre esses demônios? Você leu um livro ou só assistiu muito anime? Ambos, claro. Você não pode viver a vida sem algumas referências de cultura pop, não é? Dolan respondeu, piscando para ela. Mas o demônio, não tão disposto a deixar a conversa morrer, se recuperou rapidamente, pronto para uma revanche. Dolan, com um brilho travesso nos olhos, disse: deixa comigo, vou distrair essa coisa, e você vem e dá uma de heroína com mais uma de suas encantadoras e corne invocações. Ele lançou um poderoso raio de energia que atordoou o demônio, enquanto Cristina aproveitava a oportunidade para dar ao monstro a merecida férias de sua cabeça. E lá se foi a criatura, cortada como um pedaço de carne fresca. Mas, estranhamente, Dolan pediu que a verdadeira identidade do demônio fosse mantida em segredo dos outros. Vocês sabem como são as fofocas. Isso só vai dar problema. Naquela noite, o Elder, com sobrancelhas tão pesadas que parecia que ele não conseguia abrir os olhos, reuniu os líderes da vila para discutir o que havia acontecido. O clima era de preocupação geral, especialmente por causa de Balin. Se o Capitão Van Diesel não conseguiu lidar com isso, então estamos realmente em apuros, exclamou um dos anciãos, enquanto outro tentava se lembrar do nome do ator. A avó do Elder, conhecida como Magoo, talvez por seu amor por Bingo, não sabemos, apareceu para informar que Balin estava bem. No entanto, tinha uma notícia não tão boa. Infelizmente, ele nunca mais vai ter cabelo de novo. O que era uma pena, porque todos sabiam que ele adorava seu penteado estilo gladiador. E essa criatura que atacou Balin não é um monstro qualquer, certo? Perguntou Dolan, esperando uma resposta mais útil do que um comentário sobre a queda de cabelo do capitão. Mas a resposta de Magoo foi uma clássica. Ah, meu querido, isso é apenas o que acontece na fronteira.
Coisas estranhas e horríveis surgem de vez em quando. Melhor deixar a natureza seguir seu curso. Dolan não estava satisfeito com essa resposta cheia de enrolação e pediu para ir investigar a floresta imediatamente. Você não pode me deixar assim, Magoo. Sou um herói em busca de aventuras. Mas a avó, com seu amor por torneios de bingo, concordou, mas não sem garantir que ele tivesse um bom backup. Temos os nobres guerreiros. O cavaleiro e a lamia se oferecem, exclamou um dos líderes. Mas o chefe quase quebrou a coluna ao se levantar, horrorizado com a ideia de Cristina se colocar em perigo, especialmente depois que ele havia prometido à gorda que protegeria a garota a todo custo. Então sobra a melhor garota, a Selena. A magia dela será super útil se algo der errado. Ele hesitou, mas Selena não era de se deixar intimidar. Depois de uma intensa competição de olhares que mais parecia uma batalha de stare down, Dolan se rendeu. Ok, você convenceu. Vamos juntos. Os dois saíram em direção à floresta, e Selena estava radiante por estar sozinha com o nosso querido Dragão Boy. Finalmente, uma aventura a dois. Mas eu preciso provar que posso ser útil, pensou ela, cheia de determinação. Dolan, por sua vez, estava prestes a descobrir que as verdadeiras aventuras muitas vezes envolvem um bom punhado de risadas, um toque de magia e, claro, alguns porcos desgovernados pelo caminho. Prepare-se, floresta! Estamos chegando, gritou Dolan, enquanto os dois avançavam com toda a coragem e um toque de comédia que a situação exigia. Enquanto o grupo se aproximava da borda da floresta, algo na sombra chamou sua atenção. De repente, Cristina surgiu de trás de uma árvore como uma verdadeira espiã, e não demorou para que Dolan percebesse que ela não era exatamente a melhor mentirosa do mundo. Oi, eu só estava, procurando um sinal de Wi-Fi, ela disse, com um sorriso que só fazia aumentar a desconfiança dele. Dolan cruzou os braços, desapontado com a decisão dela de desobedecer ao chefe. Mas Ino, sempre o pacificador, interveio. Ela só quer ajudar as pessoas da vila, Dolan. Ela se preocupa com eles. Selena concordou fervorosamente, e os olhos de Dolan começaram a brilhar de compreensão. Ele nunca tinha percebido que era uma coisa tão humana querer proteger aqueles que se ama. Ok, Cristina, você pode ficar. Mas não faça nada estúpido, beleza? Assim que a última das criaturas nojentas foi eliminada, um novo desafio se aproximava. Um gorila gigantesco rugiu de maneira ameaçadora. Cristina imediatamente se preparou para a luta, mas Selena, com seu jeito gentil, decidiu tomar um caminho diferente. Usando o poder da amizade e uma pitada de loucura, ela se desculpou com o gorila e ofereceu uma maçã. Para surpresa de todos, o plano funcionou. Mas quando Dolan virou a cabeça, viu que algo mágico havia acontecido. Ele agora era o rei dos macacos. Uma pequena festa com piquenique estava sendo organizada pelos novos amigos peludos, e Cristina, visivelmente constrangida, não entendia como Selena era tão receptiva com aqueles monstros. Como você consegue? Eles são monstros. Selena, sem perder a oportunidade, respondeu, Cristina, eu também sou um monstro. Não tem nada de errado em ser quem você é. Se as pessoas fossem mais generosas e abertas, como você, o mundo seria um lugar muito melhor. Dolan, agora em seu trono de bananeiras, viu que Cristina estava começando a superar seu medo. Ele mandou um dos seus minions, um filhote de macaco, em direção a ela. O pequeno chegou perto, e para surpresa de todos, Cristina conseguiu superar seus preconceitos. Ah, eles não são tão ruins assim. Na verdade, eles são meio adoráveis. Ela sorriu, alisando a pelagem do macaco. Com o estômago roncando, Dolan decidiu que era hora de comer. E foi aí que Miss Mui, a famosa do vilarejo, apareceu com um pote de seu famoso geleia, que, convenhamos, ninguém queria saber de onde vinha. É uma delícia. E não se preocupem, não há partes estranhas na receita. Ela riu, mas os olhares de desconfiança só aumentaram. Com o picadinho de geleia à disposição e um grupo de macacos agora amigos, Dolan não conseguia evitar um sorriso. Afinal, ele percebeu que mesmo em meio a monstros e riscos, uma boa refeição pode fazer toda a diferença. Então, vamos comer e aproveitar o momento antes que um novo monstro surja. É a vida na floresta, certo? E assim, entre risadas e sorrisos, Dolan e os outros se sentaram para um banquete improvável, enquanto um gorila à distância servia como segurança e um jovem macaco fazia malabarismos para entreter a todos. Afinal, o que poderia dar errado em um piquenique com monstros? Mesmo assim, a luta estava longe de ser tranquila. Enquanto todos se deliciavam com a geleia da Miss Mui, Dolan se sentiu inspirado e resolveu complementar o banquete com seus famosos lunchables caseiros.
Ele não podia deixar de notar como Cristina estava fascinada com a comida. Olha isso, que delícia! Ela pegou um pedaço e, ao dar a primeira mordida, os olhos de Selena e Dolan brilharam de admiração. É tão fofo só de ver você comer, comentou Selena, enquanto Dolan assentia, dizendo que ela parecia uma verdadeira obra de arte de um pintor antigo. Cristina, porém, não estava disposta a se tornar o recheio do sanduíche deles, e com um ar de desdém, apenas deu uma risada nervosa. Mas Selena, sempre tão sonhadora, não perdeu a oportunidade e perguntou: qual é o seu segredo para essa graça toda? Isso pode me ajudar a conquistar um marido. Dolan, em um momento de pura suavidade, respondeu: você é perfeita do jeito que é, Selena. O elogio fez com que ela Mia derretesse, com o rosto vermelho como um tomate. Mas antes que o clima de romance pudesse se intensificar, algo voou da floresta, batendo em uma árvore. O trio se virou, e lá estava um pequeno orbe com uma fada dentro, que parecia machucada. Corram, ela sussurrou, mas antes que pudessem descobrir o que estava acontecendo, um eu apareceu, pronto para o combate. Essas criaturas eram verdadeiramente aterrorizantes, mas, curiosamente, estavam usando perucas. O que é isso? Exclamou Dolan, enquanto Selena se certificava de que a família de macacos estava em segurança. Armados e prontos, Dolan e Cristina se prepararam para a batalha. A luta rapidamente se intensificou, com os demônios saindo da floresta em um verdadeiro desfile de horrores. Dolan ficou chocado quando um dos inimigos, um canal de formigas, decidiu usar um dos seus próprios companheiros como rampa. Ah, não! Ele realmente tomou a alta moral. Dolan não teve escolha e, relutantemente, transformou-se como se fosse o Hulk, mas, vamos ser sinceros, ele estava mais para um Hulk levemente irritado. Com um dos braços enormes, ele arrebentou os demônios com facilidade. Enquanto isso, Cristina estava ocupada limpando sua própria parte da batalha. Mas, como um verdadeiro filme de terror, um demônio se aproximou sorrateiramente dela. Ah, não! Gritou, mas Selena, sempre no momento certo, usou o poder de sua voz irritante para invocar sua cobra mágica e salvar o dia. Após o combate, o trio finalmente teve a chance de conversar com a pequena fada. Ela se apresentou como Mau e explicou que tinha sido atacada de repente por aqueles demônios. Obrigada pela ajuda. Eles surgiram do nada. Dolan, percebendo que os elfos eram apenas soldados inferiores do mundo demoníaco, ficou pensativo. Se eles são só os soldados, o que mais pode estar à espreita nessa floresta? A presença dos elfos só podia significar que algo muito mais mortal estava a caminho. Cristina queria obter respostas da mosquito gigante, mas antes que pudesse fazer isso, o grupo percebeu que estava cercado novamente. Ela se preparou para sacar sua espada, mas Dolan a deteve, garantindo que o que os observava estava apenas curioso. Ele colocou a espada no chão como um gesto de boa vontade, e, surpreendentemente, Cristina concordou em se deixar vulnerável. Logo, eles descobriram que eram os elfos da floresta, que não estavam nada felizes com Mau se associando a estranhos em seu território. Não esqueça de se inscrever no Recap do Pai. Valeu, filhote!